Olá, pessoal, boa noite. Estamos para começar mais um bate-papo espírita do semeador, com muita alegria. Eu vou abrir a tela aqui para trazer nossas convidadas, né? A Gisele. Tá? Boa noite. Oi, Gisele, e a Valéria. Boa noite, amigos. Tudo bom, Zé? Gi? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Muito bem, nós estamos começando mais um bate-papo espírita, é a segunda temporada, a edição número 15, vejam já quantos nós fizemos até agora, muito legal. E o tema de hoje, né, que a Gisele e a Valéria vão estar ativamente participando com a gente, é educar o espírito. Então, a gente vai dando as boas-vindas a todos vocês que estão conosco aqui, né, nos acompanhando, né, e dizendo que, em primeiro lugar, a gente está muito honrado com mais esse bate-papo e também com a presença, que com certeza, dos amigos espirituais que vão estar nos amparando, que vão estar nos trazendo energias positivas para que essa conversa seja muito produtiva e, com certeza, vai ter, né? Vai ser. Eu queria começar dizendo que tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala o seguinte: a única fatalidade da vida terrena é a morte. E a única fatalidade da vida no universo é a perfeição moral. Isso resume bem nossa trajetória como espírito imortal, que deve progredir sempre, intelectualmente, espiritualmente e moralmente. E o alicerce principal dessa jornada é a educação do espírito, justamente o tema nosso dessa noite. O momento atual de transição planetária, passando de provas e expiações para a regeneração, exige mais do que nunca que eduquemos o nosso espírito para poder continuar nossa jornada no planeta Terra. E com isso nós vamos dar início ao nosso bate-papo, né? E eu vou trazer de cara uma pergunta, né, para a Gisele e para a Valéria, que diz que é o seguinte: antes de a gente falar desse momento atual, seria bom nós darmos uma ideia para quem está nos assistindo de como se dá esse trajeto evolutivo do espírito hominal. Nós somos mais razão, mais emoção ou mais instinto? A bola está com vocês agora. Bem, vou começar. Claro que aqui nós vamos tudo falar resumidamente, né? Que se fôssemos falar do trajeto do espírito, né, até chegar à fase hominal, ia passar o tempo todo e não ia terminar, né? Mas a vida animal, ela se inicia com instinto, né? Até que o chamado princípio inteligente, quando alcança, né, o topo da inteligência, passa para uma outra fase, são outra escala onde somos denominados a fase hominal. Então, isso se passam, né, meus amigos, séculos e milênios. Tudo isso se desdobra até que esse princípio inteligente, né, vença essas etapas todas até alcançar a fase hominal. E nós temos uma frase da Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, que ela diz que ao liberar os instintos no trânsito animal, aí desabrocha as faculdades da inteligência, do pensamento contínuo, da razão, da consciência, isso já na fase humana. E nós sabemos que o instinto também é um tipo de inteligência, mas já na fase humana, nós temos o diferencial do pensamento contínuo, enquanto que no animal é um pensamento, uma inteligência fragmentária, né? E mais uma ilustração para a gente enriquecer aqui o nosso bate-papo, né? No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, ele nos diz, olha que coisa maravilhosa, que há 200 mil anos vem o Cristo preparando o homem para as responsabilidades de ser humano, né? Então, nós somos induzidos a reconhecer o caráter muito recente dos conhecimentos psicológicos.
né? Se há 200 mil anos o Cristo nos prepara, né? Esses conhecimentos psicológicos sendo tão recentes, nós queremos crer que estamos destinados também a automatizar essa nossa constituição físico-psicossomática, né, do espírito. E assim vamos avançando, né? A tranquilidade que nos resta é de que a educação é um processo natural da vida, né? Onde o movimento das leis divinas vão nos envolver a todos. Então, resumidamente, passamos por várias fases, né, Zé? Não sei se a gente quer complementar. Eu acho que até indo nessa linha, né, que você mencionou, Joana, ela explica muito bem isso, quando ela diz que por conta da nossa ancestralidade, né, da passagem em outros mundos, em outros reinos, a gente ainda tem um instinto mais forte do que a razão. E que nesta fase que a gente está, que justamente que é a fase do despertar do espírito, nos cabe trabalhar a razão, né, desenvolver a racionalidade, para que os instintos não dominem as nossas atitudes. Então, quando a gente passa... Por isso que a doutrina, ela se baseia tanto na questão do conhecimento, do questionamento, né? Da busca do autoconhecimento, para que a gente consiga entender os mecanismos e aí haja conscientemente, né? Usando a razão. Então, muitas vezes a gente explode, tem determinados comportamentos que são extremamente instintivos e que só lá na frente, quando a gente para pensar, para refletir, a gente entende aquilo que tem e aí começa a trabalhar. Então, se a gente não reflete, não busca esse autoconhecimento, e aí baseado na doutrina, no Evangelho de Jesus, todas as informações que a gente vem recebendo, né, a gente não aproveita a nossa encarnação dessa forma, nessa busca do desenvolvimento da racionalidade. Quer dizer, então, bem como a Valéria falou, esse momento é o momento do desenvolvimento da razão, que a Joana tanto vem falando para a gente nos livros dela. Ou seja, precisamos parar, né, agir e não reagir, que é o que ela fala muito. A gente reage, a gente precisa agir conscientemente. É verdade, mas se a gente olhar, né, só pegando um gancho nesse processo evolutivo, né, desde a criação do planeta de 4,5 bilhões de anos atrás, nós, como seres hominais, nós nos tornamos dessa espécie basicamente no Sapiens Sapiens, que tem 30, 40 mil anos atrás. É muito pouco ainda, né? Nós estamos ainda muito próximo da animalidade do que um ser angelical, né? Então, nós temos ainda uma trajetória longa e esse educar o espírito realmente é uma coisa crítica, né? Sem dúvida. Mas vamos que vamos, né? Uma coisa interessante também, dentro dessa evolução espiritual, é como é que nós temos as leis naturais que regem todo o universo e toda a nossa transição aqui, né? Então, como é que fica essa... que leis naturais que se aplicam mais exatamente nesse estágio que a gente está e principalmente nessa educação do espírito? Eu acho que aí, até, né, completando aquilo que a Valéria falou, não dá para a gente falar de todas as leis. Então, basicamente, assim, para o nosso tema, a gente tem que salientar a lei do progresso, né? Quando a gente sabe que fomos criados simples e ignorantes, estamos fadados à perfeição. Então, o progresso, ele é inevitável. Querendo ou não, nós seremos um dia espíritos puros, né? Praticando o mal ou o bem, um dia esse momento vai chegar. Como ele vai chegar e quanto tempo vai demorar, só vai depender da gente, né? E aí, no Livro dos Espíritos, acho que a questão 192, Kardec pergunta para os espíritos se essa fase que a gente está, né, se nós tivermos uma encarnação impecável, vamos conseguir chegar de um pulo, de um salto a espírito puro? E aí os espíritos dizem que não, que isso não é possível, né? Que como a criança, e fazem a analogia com o desenvolvimento da criança. Então, a criança, para chegar na fase adulta, necessariamente ela vai ter que passar pela adolescência, né? E assim também funciona o caminho do espírito. Quer dizer, a gente não consegue pular etapas.
Então, a existência nesse planeta de provas e expiações, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Ninguém vai sair daqui dessa encarnação espírito puro. Eu acho que isso é tão importante da gente entender, porque aí começam a ampliar os horizontes, a questão do tempo muda, né? A gente começa a entender que existe um processo, e eu acho que isso vai facilitando muito esse olhar nosso enquanto espírito, né? E não mais enquanto matéria. Então, eu acho que essa é uma questão assim, bem importante para a gente, às vezes, quando entra na casa e começa a estudar o Espiritismo, começa a se cobrar demais, né? Falando, puxa, mas Jesus está tão longe. Mas não, né? A gente vai um dia chegar lá, mas calma, que tudo tem um passo a passo, né? É isso aí. Quer completar, Marlene? Só complementando rapidamente, né? Que a Gi falou, né? Que se estamos num planeta de provas e expiações, né? A nossa sintonia vibratória é com este planeta, mas já estamos numa transição planetária, né? Então, também cabe, através da educação do espírito, do nosso esforço, que a gente vai ainda falar mais sobre isso, né? Tentar avançar, né, nesse planeta de provas e expiações para ver se a gente consegue sair um pouquinho melhor, né, do que chegamos. Temos essa esperança, né, gente? Tem que sair, né? A gente sabe que a gente não vai retroagir, porque às vezes a gente dá a gente empaca um pouco, né? A gente dá uma empacada e não quer ir, mas retroagir a gente não vai. Isso já é uma boa notícia, mas eu acho que o esforço realmente tem que ser para progredir sempre, né? Agora, falando em modelo de ensino, né? O modelo atual que a gente vê nas escolas tem mudado muito, mas ele ainda é muito focado no sucesso material, né? Os estudos nossos preparam o ser humano de uma forma que é mais para ter aquele sucesso de carreira, para ter uma posição financeira importante, para ter o poder e tudo mais, né? Será que isso é adequado para nós? Né? E complementando, quais são as principais diferenças para a educação voltada para o espírito em relação à educação formal que a gente tem hoje nas escolas? Bom, vamos tentar refletir um pouco juntos, né? Não é que nós vamos agora partir para uma educação apenas do espírito, porque nós estamos na matéria, é muito necessário, né, que tenhamos todo o ensino, a educação formal, mas o que a educação materialista, exclusivamente materialista, o problema é esse, ser só voltado para a matéria, né? Para o aspecto horizontal da humanidade, que nós podemos evoluir, né? No aspecto horizontal e no vertical, na direção a Deus. Então, quando a gente se volta só para a educação materialista, como é na maioria dos casos dos países e das famílias que querem que seus filhos tenham sucesso, e tudo isso volta para um personalismo, né? Para o lado mais egoísta do ser, onde tudo eu vou vencer, eu vou ser o melhor, foco muito no meu interesse pessoal, não vendo tanto o interesse da comunidade, né? E, então, tudo isso é para a gente refletir com os nossos filhos, mas também para nós mesmos, né? Porque, como Jesus falou, né? Eu venci o mundo, e não no mundo. Então, talvez a nossa preocupação possa mudar um pouco o foco. Não estamos aqui para vencer no mundo, né? Mas para nos superarmos enquanto espíritos, né? E para falar um pouquinho mais da educação do espírito, né? Quando a gente consegue essa visão mais transcendental da vida, nós evitamos muito do vazio existencial, de uma vida apenas pautada nas buscas materiais, né? Então, com a vontade de crescer enquanto espíritos, né, nós nos unimos a propósitos mais, com os propósitos divinos, que Deus tem propósitos para nós, né? Então, que a gente possa refletir o que é o propósito de Deus para mim, né? E o pensamento que nós vamos emanar, ele vai receber a mesma carga de imantação energética. Então, o que parte de mim é onde eu vou acessar a mesma sintonia.
Então, quando eu consigo, pela inteligência e pela razão, transformar esses pensamentos em pensamentos mais espiritualizados, nós também nos unimos a sintonias iguais, né? E aí se amplia o horizonte do ser, né? Frente à imortalidade da alma, que tudo isso não é um processo rápido, é um processo lento da construção, mas que nós temos que buscar isso, né? Transformar os nossos sentimentos, o que mais se fala dentro da doutrina, buscando o autoconhecimento, né? Resumindo, né, gente? Então, aqui tudo é resumido, né? É isso aí. Por isso, né, Zé, acho que para completar, assim, por isso que é tão importante que a gente tem lido tanto, Joana de Ângeles traz tanto nos livros dela, a importância da educação, da evangelização das crianças, dos jovens, desde pequeno, né? Porque nessa fase da criança, quer dizer que elas estão mais moldáveis, que estão mais abertas a receber o conhecimento, quer dizer, já pensou, olha que maravilha, a criança já sabe desde pequeno da reencarnação, né? Já muda os seus objetivos, vai com certeza crescer um adulto mais consciente da sua responsabilidade com o mundo, na sociedade, na família. Então, acho que a evangelização, assim, ela é tão fundamental e a nossa casa faz um trabalho tão bonito, né? Para que a gente cresça mesmo, para que as crianças cresçam com uma base mais sólida, tendo Jesus como modelo, né? Como guia, como mestre, então levando as suas orientações no seu dia a dia, quer dizer, com certeza serão adultos mais saudáveis, mais serenos, com escolhas mais conscientes, né? Se a gente pensa numa sociedade que a gente gostaria de uma sociedade melhor, né? É claro que a gente sabe que começa pela gente, mas e aí também se expande no núcleo da família, né? Então a importância da evangelização é de trazer esses ensinamentos de Jesus desde cedo, né? Como essa educação muda. É verdade. Mas eu acho que a gente tem, pelo menos eu tenho visto bastante assim, não sei se é só nessa juventude que está vindo aqui, eu olhando um olhar um pouco mais para o ser em vez do ter, né? Então, eu acho que está tendo, pode ser até, não sei se é um reflexo dessa transição planetária, que com certeza vai levar a todos nós que continuarmos aqui muito mais para olhar para o ser alguma coisa, porque o ser, o que você conquista para você, para o teu espírito, ele vai ser para sempre, né? Vivendo nesse mundo ou não. Agora, o ter, ele é efêmero, ele é muito temporário. O ter, as coisas materiais, como a Valéria falou, né? Essa materialidade, ela só dura enquanto a gente está aqui. Porque a gente não leva nada de volta para o mundo espiritual, a não ser as conquistas e virtudes que nós conseguimos fazer nessa reencarnação. Então, eu acho que, de repente, já está tendo um pouquinho, e isso aí deve se refletir também na parte de educação, eu acho, como um todo, né? Olhar para a educação formal, mas também olhar para a educação da alma, como a gente está falando aqui, né? Mas tem uma pergunta recorrente, né? Que nós temos, que se nós temos realmente esses recursos necessários dentro de nós, para mudar nossas atitudes e nos voltarmos para o crescimento moral e espiritual. Nós temos esses recursos, é só ter boa vontade e força de vontade para conseguir isso? Os recursos nós temos, né? Porque Jesus disse, vós sois deuses, então nós temos todos os recursos dentro da gente. Kardec faz uma pergunta para os espíritos que assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E aí os espíritos, sim, respondem sim. E às vezes com esforços até pequenos, mas o que lhes falta é a vontade, né? Então, o que é a vontade, né? Quer dizer, é esse sentimento, essa força que nos impulsiona a ter um propósito. E a Joana, ela completa dizendo que é esse mesmo sentimento, essa mesma força, mas que esse propósito tem que nos trazer uma paz de espírito, né? Então, o que a gente percebe? Que o problema é o direcionamento da vontade, né? Assim como a educação,
tem a questão materialista e a questão espiritual, e a gente não está aqui questionando ou criticando só o materialismo. A gente está dizendo que quando a nossa vontade ela estiver direcionada aos propósitos nobres do ser espiritual, né, a gente vai conseguir o desenvolvimento que a gente gostaria, porque a nossa vontade está muito direcionada às questões materiais, quer dizer, quanto de energia a gente gasta, como você bem falou, para o ter, né, e esquece do ser. Mas a partir do momento que a gente potencializar, porque Leon Denis diz que a vontade é uma potência da alma, né? Então, uma força que a gente tem e que a gente nem imagina. Mas ela tem que estar direcionada para as questões espirituais, né? Para que as nossas buscas, para que as nossas conquistas, elas sejam direcionadas ao ser e não ao ter. E aí a gente vai galgando os degraus de uma forma mais rápida, né? Com menos apego à matéria e mais preocupação com o ser espiritual. Então, quer dizer, o problema não é a vontade, o problema é o direcionamento que a gente dá. Qual é o meu propósito, que caminhos eu gostaria de seguir, né? Quais são as escolhas que eu faço, o que é importante realmente para mim enquanto espírito, né? E não quanto o momento que a gente vive enquanto matéria, né? Então, é bem essa questão aí da vontade. Hoje eu estou pensando aqui na tua fala, né, de que Leon Denis, que fala dos atributos do espírito, né, inteligência, consciência, livre-arbítrio, razão, por aí vai, né? Quando ele fala da vontade, ele fala que é a maior das potências, né? Então a gente se pergunta, né, que vontade eu tenho aplicado em mim, né? Porque a gente é louco para aplicar a nossa vontade para que o outro faça isso ou faça aquilo, né? Mas de acordo com tanto que já sabemos, qual é o esforço que eu tenho feito para agir de acordo com tanto conhecimento, né? Então, que a nossa vontade possa, né, como essa potência da alma, né, ser direcionada a uma evolução verdadeira, a transformarmos, né, nossos sentimentos, e a partir da nossa transformação, mudarmos o entorno. E não o contrário, né? Nunca vai ser de fora para dentro, né? O movimento se dá de dentro para fora, né? Então, é muito bonito tudo isso, né? Para a gente refletir e aplicar. É verdade. Esse capítulo da vontade tem um capítulo inteiro no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre vontade. É muito bacana a gente entender isso, porque ele relaciona a vontade também com os pensamentos. Em determinado momento do capítulo, ele fala que os nossos pensamentos flutuam, quer dizer, a gente não está o tempo todo ligado com as questões espirituais, a gente se perde, né, no nosso caminho, na nossa vida, no dia a dia, com os afazeres que a gente tem, a gente se perde. E aí dão aqueles momentos assim de vazio, de tristeza, de angústia, porque está tudo muito assim preso às questões materiais. A hora que a gente entender que a gente precisa ampliar um pouco os nossos horizontes, a gente vai passar por momentos um pouquinho melhores. É verdade. Não, tem um comentário da Sumaya aqui dizendo que ela concorda que os jovens hoje estão realmente mais sensíveis no ser do que num ter, né? E aí eu lembrei que na minha época de jovem, vamos dizer assim, já faz um tempinho, a gente não via a hora de fazer 18 anos para tirar carta e para entrar no cinema para maior de 18. E hoje, você primeiro, cinema, filme, você assiste o que você quer na internet e na hora que você quer. Tem que até tomar cuidado para as crianças não assistirem coisa que não é para assistir, né? Esse é o perigo de hoje aqui. E tirar a carta, hoje em dia, com Uber, com metrô mais disponível, tudo, os jovens não querem mais nem ter tanta responsabilidade com isso daí. Então, eu acho que está tendo essa mudança aí, né? Que a tecnologia também traz, mas, por outro lado, ela muda esse comportamento como um todo, né? É interessante essas mudanças que a gente está assistindo por aí, né? Zé, no Obras Póstumas, né, quando Kardec fala sobre a regeneração da humanidade, que é um dos capítulos mais incríveis, né, que diz muito respeito ao que nós estamos passando hoje, ele fala da nova geração.
que essa nova geração surgindo e trocando pelos velhos pensamentos preconceituosos e mais arraigados a tradições de dogmas e tudo isso, essa nova geração vai trazer mesmo uma mudança. E essa nova geração não é nada mais do que nós mesmos voltando mais evoluídos, né? Então, a evolução, a lei do progresso, ela é natural, né? Conforme vai surgindo novas gerações, estaremos melhoradinhos, né? Bom, esperemos que sim, né? Esperamos que sim. Legal. Agora, tem um outro ponto, né? A gente olhando um pouco para a doutrina espírita como um todo, ela se baseia no tripé religião, ciência e filosofia, né? E tem como fundamento, a gente fala muito, né, das asas da caridade e as asas do conhecimento. Como é que isso se relaciona com esse tema de hoje aqui? E também a Gisele já tocou um pouquinho no assunto, mas eu queria talvez reforçar como que a casa espírita pode ajudar nesse processo todo, né? Não só na evangelização dos jovens, das crianças, mas como um todo, assim, né? Bom, você falou, né, na filosofia, ciência e religião, né? Então, a filosofia e a ciência buscam a verdade, né? Sempre em busca da verdade. Mas essa verdade da filosofia e da ciência, elas vão se aperfeiçoando, elas mudam de tempos em tempos, né? Já a verdade do Cristo, né, da moral de Jesus, essa é irretocável. Então, quando a doutrina se baseia nesse tríplice aspecto, né, o Kardec foca muito mais, né, na moral de Jesus. Então, quais são as palavras de Jesus? Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade está falando Jesus? Né? Da verdade do Espírito, de sermos seres espirituais, da transcendência. E isso é o que a gente pode ter certeza de que o Cristo trouxe de maneira vivenciada, né? Todo um roteiro a ser seguido como um exemplo, né? E esse exemplo ficou registrado no Evangelho. Jesus nunca escreveu nada, a vida dele é o Evangelho, né? Então, se nós temos hoje o conhecimento, que a intelectualidade é muito bonita, os nossos livros, a gente se encanta, né, com os nossos livros, são maravilhosos, né? O que vai de verdade preencher o vazio do nosso coração vai ser a vivência plena desses ensinamentos, né? Então, dizem que a felicidade é quando nós conseguirmos alinhar o sentimento, o pensamento com as leis de Deus, que foi o que Jesus trouxe, a vontade do Pai, né? Ele veio fazer a vontade do Pai. Então, não há transformação sem educação. O que nós vamos transformar se nós não nos educarmos, se não soubermos o que tenho que transformar em mim? Né? Então, a educação, o olhar do espírito, é que a gente possa notar a transitoriedade desse planeta escola que nós estamos. E de tudo que acontece aqui, nós tirarmos esses ensinamentos para a vida eterna, né? Tirarmos de tudo um aprendizado para o espírito. E assim, todas essas reflexões devem, né? O objetivo é que todas essas reflexões virem hábitos, virem um hábito na nossa vida. Então, refletir seria passar da inteligência, do pensamento, para o coração, que diz Emmanuel que é o trajeto mais longo que nós temos a percorrer nessa vida, é o trajeto que vai da mente ao coração. Então, isso tudo é nos evangelizar, né, Zélio? Tudo isso é a evangelização da nossa alma, né, do nosso espírito. É por aí. O que você acha, Gi? Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase de Jesus que diz que nem só de pão vive o homem, né? Então, olha a importância dessa educação, da gente buscar entender essa verdade espiritual. A gente vive nesse mundo material, precisa, sim, do alimento material, mas o pão espiritual, ele é tão fundamental para as nossas vidas, né? Para que a gente
vá se potencializando, vá se melhorando, vai entendendo as coisas que vão acontecendo na nossa vida, passando pelos desafios com mais serenidade, né? E aí, quando você pergunta qual é o papel da casa espírita, quer dizer, na nossa casa, no semeador, quantos os cursos, as palestras, a própria evangelização, né, grupos de jovens, e a gente até, e uma das coisas que a pandemia trouxe foi, quer dizer, a casa, o semeador, o quanto ele se expandiu, né, a ponto de hoje a gente está fazendo aqui uma live, né, não ficar preso só na casa física, quer dizer, os cursos online que a gente tem feito, palestras e tal, mas é essa oportunidade que a nossa casa traz, mas que tantas outras trazem, né, de fazer os grupos, de estudar os livros de Kardec, quantos livros Chico Xavier psicografou, de Emmanuel, de André Luiz, quer dizer, a gente tem uma literatura tão vasta, tão ampla, tanta informação, né? E quando a gente faz, às vezes pega uma prece, um livrinho, Emmanuel, Joana, sempre falam da questão de buscar uma leitura edificante quando a gente está num momento de dificuldade, de atribulação, de dúvida, né? Então, a casa espírita ela é fundamental nisso, assim, porque a gente, é essa questão de compartilhar o conhecimento. E a gente que trabalha na área de ensino, né, Val? Quer dizer, às vezes a gente fica anos na mesma turma e fala assim, poxa, mas sempre a mesma coisa, e nunca é a mesma coisa, porque cada turma que vem agregando conhecimentos, traz informações, você fala, puxa, não tinha pensado nisso, porque a gente lá de dirigente, na verdade, somos só facilitadores, somos todos aprendizes, né? Ninguém está lá na posição de maioral ou absoluto, não tem essa. Então, é tão importante esse compartilhar, essa troca de informações, de conhecimento, que esse convívio, né, que o grupo que a gente acaba criando vai trazendo, e aí a gente vai entendendo determinadas situações, aprendendo um pouco mais do que Jesus quis dizer, né, enfim, momentos. Então, acho que o papel da casa é esse, e agora mais do que nunca, né, porque a casa ela se ampliou, a gente vê gente de todos os lugares participando das palestras, dos cursos, enfim, que bom, né? Que bom que o evangelho está chegando a mais lugares. Verdade, vamos dizer, essa pandemia ela trouxe uma série de restrições, mas por outro lado como você disse, ela abriu os horizontes, porque antes nós tínhamos palestras lá com 200 pessoas, 250 pessoas. Tivemos, quando o Divaldo veio aqui, nós reunimos 1000 pessoas naquele salão imenso, uma coisa linda, tudo. Mas se você olhar hoje, os horizontes são infinitos. A pessoa pode assistir uma palestra do semeador, pode assistir esse nosso bate-papo em qualquer lugar do mundo. Então, é uma coisa louca, né? Maluca isso daí, né? Então, veja como as coisas vão se restringem de um lado, novas portas se abrem do outro e tudo mais. Então, é muito legal a gente aproveitar o momento naquilo que tem de melhor, né? Tem 2 comentários aqui, antes de eu ir para o outro ponto, da Alene. Ela fala que se nós quisermos atingir o reino de Deus, nós temos que nos esforçar para corrigir nossas imperfeições, transformando em virtudes a cada dia da nossa vida, e só depende de nós. É o que nós falamos, né, Alene? A nossa força de vontade, né? E a Márcia dizendo que nós precisamos do alimento material e do alimento espiritual. É isso que a gente está reforçando por aqui. Mas eu queria mudar um pouco também, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a reencarnação, no fundo, é uma grande oportunidade de nós colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos em outros planos existenciais, né? Bem como para nos redimirmos dos erros do passado de vidas anteriores. Agora, a pergunta é, viver na Terra, que é esse planeta escola, é uma bênção ou é uma punição? A gente só aprende pela dor mesmo? Será que é isso? Eu acho que a palavra punição é uma palavra que existe só no vocabulário humano, ela não está no vocabulário divino, né? Não é uma lei divina. A lei de Deus é sempre a lei do amor.
E a encarnação, ela é uma oportunidade, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta, né, que Deus faz uso para que a gente um dia possa chegar lá à perfeição, como a gente disse no começo, né? Então, é assim, nós somos convidados sempre a progredir através do amor. A dor, ela é uma ferramenta também, ela é um mecanismo. Quando a gente empaca, como você falou lá atrás, né? Às vezes a gente dá aquelas paradinhas, vem a dor como uma forma de tirar a gente da zona de conforto e fazer com que nós continuemos o nosso progresso. Então, a Terra, ela é esse momento, essa oportunidade, ela é essa escola, né? E as dificuldades, a dor, as doenças, elas têm que ser vistas sempre como uma oportunidade de crescimento, nunca como uma punição, né? Então, acho que assim, a gente precisa, a cada momento que passa, fazer a pergunta: o que eu tenho que aprender com isso, né? O que essa situação me traz? E agradecer sempre a oportunidade que a gente tem, quer dizer, se o momento ele está aqui, o que eu vou fazer desse momento? Quer dizer, transformar o limão na limonada, né? Aquele ditado popular que a gente sempre escuta. E não ficar preso, estou sendo punido, o que eu fiz em outra vida? Não, isso não importa. Importa, assim, daqui para frente, né? Nesse momento, com essa situação, como é que eu faço para resolver? O que eu aprendo? Que caminhos eu quero seguir? Uma vez eu escutei uma definição sobre o termo expiação, que ele dizia que expiação, o prefixo ex era extrair e pia era essência. Então, expiar significava extrair a essência. Eu achei isso tão bonito, porque muda um pouco a nossa visão sobre esse planeta de provas e expiações. Quer dizer, não é punição, né? É extrair a essência, tirar o melhor de nós. Ir nesse caminho de espíritos puros que a gente está fadado, né? Então, a gente precisa esquecer esse termo pecado, punição, isso daí vem lá de trás, né, de outras vivências que a gente precisa transformar, que o Espiritismo mostra assim, tão claramente a reencarnação como uma etapa do nosso processo. Né? Legal. Só complementando aqui da Gi, né, que na reencarnação, que é uma bênção, né? A reencarnação é o método educativo de Deus para que nós possamos nos desenvolver fase a fase nas sucessivas vidas, né? Então, esse método também é educativo de Deus para conosco, né? Então, nós temos que considerar que durante todas essas experiências vividas como espíritos, né? Deixaram marcas, deixam registros nas nossas memórias, né? Quando nós vamos participar junto com os nossos mentores que vão analisar o nosso planejamento com a nossa concordância, né? Eles observam tudo isso. Qual é a necessidade do meu espírito, né? De eu como espírito. Então, é feito esse planejamento, como a gente tem na literatura espírita, né? Tão bem descrito, principalmente ali no Missionários da Luz, é um caso, né, que a gente estuda muito, né? Então, no planejamento reencarnatório, vem aquilo que nós precisamos para nós evoluirmos. O país que eu nasci, a condição da minha família, quem são meus pais, quem são meus irmãos, os nossos filhos, né? Tudo isso para as nossas necessidades, né? Para alterar em mim o que eu preciso para remover essas memórias doentias do perispírito. Então, fazendo o retrospecto da nossa conversa, né, é a vontade de perceber isso em mim, de alterar através dos relacionamentos, porque só pelos relacionamentos nós podemos nos conhecer, através das reações, de como eu sou nas reações e nas relações dentro de casa, fora de casa. Agora, na pandemia, que oportunidade, né, de não só convivermos, mas de relacionarmos dentro de casa. Né? A convivência, muitas vezes, é superficial, né? Mas relacionar é uma coisa que vai a fundo. Né? Então, tudo isso ser encarado por nós como oportunidades benditas, mesmo que seja difícil. Aliás, tem que ser difícil, né? Porque se é para remover
nódulos doentes do nosso espírito, né? Memórias doentias, então tem que ser feito a partir de um esforço da nossa parte. Não é assim? É verdade, não, mas total. Eu acho que é o exemplo da lagarta e da borboleta, né? Eu acho que sem esse esforço, né, nós seríamos seres que nos rastejaríamos, assim, vamos dizer, espiritualmente, né? Então, essa necessidade desse esforço é que fortalece o nosso espírito, a nossa alma, para a gente poder seguir cada vez mais. E como você falou, né, Valéria, a gente não nasceu, né, no lugar, na família errada, na cidade errada, no país errado, nós nascemos onde a gente teria mais oportunidade de desenvolver o nosso plano reencarnatório. Agora, isso não quer dizer que você não vai procurar melhorar, se esforçar, porque a gente vê quantas pessoas que nascem em locais, ambientes adversos, ambientes hostis, e elas conseguem sair, evoluir, se desenvolver, se destacar no bem. Então, tudo isso aí tem muito a ver com tudo que a gente está falando, né? Desse esforço, né, que a gente tem de entender qual é o nosso papel, aonde nós estamos, mas aonde que eu posso chegar para melhorar cada vez mais a mim e aqueles que estão ao meu redor, não é isso? Só complementando, né, Zé? Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, o espírito, nós nos tornamos mais vigilantes para como vamos agir, como vamos interpretar o que nos acontece, agindo sempre para melhora nossa e do próximo, né? Porque esse conhecimento não é só para ficar na intelectualidade, né? Com certeza não. Se não tiver a prática, na verdade, nada adianta muito, né? Mas a gente vai, olha, antes da gente, a gente já está meio que indo para o final aqui, mas eu tenho uma pergunta aqui para a gente poder dar um fechamento, que é o seguinte, né? O mundo, a gente até falou um pouco, a gente já falou um pouquinho nisso, mas o mundo moderno de hoje, com essa alta tecnologia, a internet das coisas, tudo isso está exigindo reações muito rápidas. Todo mundo quer solução instantânea para todos os problemas. Tipo, toma um comprimidinho e resolvi meus problemas, né? No processo de educação do espírito, isso é possível? Tem uma pílula que a gente toma, um comprimido, que a gente já educa o nosso espírito instantaneamente? É assim? Bom, isso que você está falando, a gente vê muito nos comentários que falam que nós estamos numa sociedade líquida, né? Que tudo é muito... As pessoas têm pressa de sair de situações, de aprender muito rápido, ou de sair de um momento de dor muito rápido, relacionamentos muito rápidos, né? Mas nós podemos aprender as coisas do mundo moderno sem perder a consciência de que tudo que nos acontece é um aprendizado que vai ficar para sempre, né? Pegar de tudo a essência que o espírito vai sempre aproveitar, né? Porque se a gente entrar nessa correria de como estávamos, né? Se as pessoas querem voltar para o novo normal e voltar a ser tudo como era, então o que nós aprendemos, né? Ah, eu quero voltar a fazer tudo que eu fazia antes, né? Será que é isso que nós queremos para nós? Voltar a essa pressa de tudo? Isso não tem nada a ver com a internet, que isso, a tecnologia, é tudo muito bom, sabendo usar, né? Saber como tudo, né? Tudo é o equilíbrio, né? Então, a educação, mais uma vez, entra aí também, né? Então, a transformação vem pela educação. Educar com o olhar do espírito. E perceber que tudo isso é muito transitório em nossa vida, né? E não esquecer da imortalidade e da transitoriedade. Então, olhar com esses olhos, esse conhecimento, transformando a nossa maneira de ver as coisas que nos acontecem e acontecem no mundo, né? Não nos deixar abater tanto com o que acontece fora de nós, né? O André Luiz fala, né, que o mal que devemos temer é aquele que ainda habita em nós. Uma grande lição, né? E tudo isso vai trazer alegria de viver, porque a gente não vai mais ficar cabisbaixo por qualquer coisa que acontece, né? Então, mesmo nos momentos de dor, né, o Chico falava, né, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Com tanto conhecimento,
há de servir para isso, né, amigos? E a Joana, né, Val, ela fala lá no livro Despertar do Espírito muito sobre essa questão da sociedade que está doente, que está atormentada, né, da questão do vazio existencial, porque existem ídolos, né, e o grande problema é assim, os ídolos que se criam baseados no poder, na beleza física, que demonstram uma fortaleza, uma força que ela só é externa, mas que por dentro são espíritos assim muito desequilibrados, ainda presos nos vícios do álcool, das drogas. Então a gente fica naquela ânsia de seguir determinados padrões criados pela sociedade, mas que é só externo, né? O interno, aquilo não é aquilo que eu quero fazer. Então a preocupação, né, e principalmente com jovens, adolescentes, tal. Quem são os seus ídolos? Porque quando a gente muda o nosso foco e se educa enquanto espírito, a gente entende que existe um único modelo que a gente deveria seguir, que é Jesus, né? Quer dizer, acho que como a Val comentou comigo outro dia, Jesus é tão atual, né, que ela falou, às vezes passa-se a ideia de que Jesus é cafona, fora de moda, eu adorei quando ela falou isso. E Jesus é tão atual e ele deveria ser o nosso modelo sempre. Né? E a gente se perde nesses modelos externos e aí acaba ficando doente, com depressão, porque muitas vezes a gente não consegue atingir determinados padrões aí que são impostos pela sociedade, mas que não são os padrões do espírito, né? Então, muito cuidado com quem são os padrões e modelos que a gente gostaria, que está tentando seguir, quando na verdade o nosso modelo deveria ser sempre Jesus. Né? E não foi o que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o nosso modelo. Na dúvida, é o evangelho que a gente tem que seguir. Né? Não, é muito legal. Eu acho que nesse ponto, até que a Valéria falou de a gente não se deixar levar pelo exterior, né? E realmente a gente está vivendo, né? E a própria doutrina, as mensagens espíritas falam muito claramente que essa transição para a regeneração, ela traz como uma reforma em casa. Você vai reformar a tua casa, você tem que quebrar primeiro as coisas, aquela sujeirada, aí depois começa a limpar e aí você começa a pôr as coisas novas, né? Então é mais ou menos, a gente está nessa quebradeira aqui, né? E a gente realmente tem que achar uma maneira de como é que a gente convive nesse momento de caos, vamos dizer assim, de transição, sem se deixar impregnar por ele, né? E aí é que vem a doutrina espírita, o evangelho é uma luz enorme para a gente, aonde a gente vai pôr o nosso foco de leitura, aonde eu vou colocar, onde eu vou ficar ligado nas mídias sociais, o que eu vou ficar compartilhando. Então, tudo isso que vai dar a tônica de que como nós, como espíritos, vamos nos sentir e vamos passar por essa transição, né? Mas todos nós vamos ter que passar e eu espero continuar aqui também, né? Na nova fase, tá? Agora, gente, Valéria, Gisele, acho que, bom, eu pelo menos gostei muito da nossa conversa. A gente vai fazer um encerramento agora, né? Então, eu queria deixar para vocês duas, assim, as considerações finais de vocês, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para esse público aí que ficou com a gente até agora participando. Ai, que rápido, né? Nossa! Difícil, né? Mas o que eu gostaria de passar nesse final, né, é que no capítulo Consolador do Evangelho, quando ele diz assim, né, o Espírito de Verdade diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, antes do instruí-vos, né, meus amigos, vem o amai-vos. Então, que esta mensagem fique muito gravada em nós, né? E outra coisa que acho que a gente não mencionou muito é para falar do valor do bem, das atitudes do bem, da caridade, do respeito ao próximo, né? Transformando mais e mais o nosso personalismo, as nossas vaidades, porque tudo isso tem nos adoecido, né? Essas coisas que retiram o nosso olhar da nossa essência, é isso que não nos deixa brilhar a nossa luz, né? Então, que a gente possa refletir muito seriamente e passar todo esse conhecimento da doutrina do cérebro ao coração, para que daí as nossas atitudes sejam coerentes com tanto conhecimento, né?
e que Jesus nos ilumine, nos abençoe a caminhada, e teremos muitos outros bate-papos ainda por aqui, né? Eu vou deixar a última palavra para a Gi também. Eu vou encerrar contando rapidamente a história do peixinho vermelho, que está lá na introdução do livro Libertação, né? E o peixinho, a história é assim: existia um lago no meio do jardim e muitos peixes, e dentre eles um peixinho vermelho, que era magro, que pouco conseguia se alimentar, porque os outros peixes da comunidade já eram peixes mais gordinhos, folgados, meio lerdos, e pouco sobrava para ele. E aí, naquela ânsia, né, naquele sofrimento, ele começou, então, a estudar cada cantinho do lago para ocupar o tempo, para buscar achar uma saída, até que um dia ele encontrou a passagem, né, o ralo por onde escoava a água do laguinho. Ele estava tão magrinho, mas mesmo assim ele precisou perder algumas escamas para passar por aquele ralo, e ele, a princípio, ficou na dúvida se ele deveria ir ou não, mas aquela situação dele era tão desconfortável que ele achou melhor ir. Então ele fez aquele esforço, perdeu umas escamas, foi, né? E aí no meio do caminho ele encontrou outros peixes que orientaram, mostraram determinados caminhos que ele deveria seguir, até que ele chegou no oceano. E aí, quando ele chegou no oceano, foi aquela alegria, peixes que ele nunca tinha visto, um azul que ele nunca tinha enxergado, até que ele se aproximou de uma baleia, e essa baleia abriu a sua boca e devorou o peixinho, e aí ele falou: meu Deus, Deus dos peixes, me tire dessa situação. E aí, num milagre, ele foi colocado para fora. E aí, com outros peixes, ele chegou até o reino, né, que era o grande reino, a expectativa do reino dos corais. E ele encontrou muita alegria, muita abundância, enfim, ele encontrou tudo aquilo que ele buscava, ele encontrou do reino dos corais. Mas aí passou um tempo e ele lembrou dos peixes lá do lago, ficou com pena deles. E aí foi incentivado pelos amigos a voltar, né, para contar do caminho, para contar que existia um reino, para contar que existia muito mais além daquela vida, daquele laguinho, né? E aí ele voltou, fez todo um esforço, voltou, mas quando chegou no lago, ele foi assim totalmente desprezado por aqueles peixes. Ele conseguiu com muito custo convencer o rei dos peixes para explicar qual que era a situação, contou para eles das maravilhas que tinham lá do lado de fora, mas contou que também para chegar lá eles teriam que fazer alguns esforços, teriam que estudar o caminho e teriam que emagrecer para conseguir passar pelo espaço lá do ralo. E aí os peixes falaram: ah, não, né? É muito trabalho, para que tudo isso? Deixa do jeito que está. Ele ficou muito decepcionado, mas voltou para o reino dos corais e os peixes ficaram lá. Passou-se um tempo e ele descobriu, chegou a informação de que aquele lago tinha sido soterrado, né? E que todos aqueles peixes que tinham ficado lá tinham morrido, enfim. Então, qual é a história, né? Qual é a moral da história? O Evangelho está aqui, né? Está à nossa disposição. Todos os ensinamentos de Jesus estão à disposição. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz: as portas do céu, elas estão abertas, né? A gente precisa fazer o esforço para chegar, para entrar nesse reino de Deus. E isso não cai assim, né? O quanto a gente tem que se esforçar, o quanto a gente tem que estudar, o quanto as nossas provas, as nossas expiações fazem parte do caminho. Então, para que a gente não desista, né? E tenha o Evangelho, sabendo que um dia, como o peixinho chegou no reino dos corais, a gente também vai chegar nesse reino tão desejado, né? Mas tudo vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa dedicação. Então, acho que a mensagem, a história do peixinho fecha tudo que a gente falou na... Legal. Muito bem. Bom, gente, Gi, Valéria, super obrigado pela participação de vocês. A todos que ficaram ouvindo, participando, assistindo esse nosso bate-papo também, muito obrigado. Aqueles que vão assistir depois offline, e aos amigos espirituais que estiveram conosco também, nos apoiando, nos inspirando para que a gente pudesse ter essa conversa maravilhosa de hoje. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo bate-papo aí, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Obrigada, amigos. Obrigada.